Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos a mais um podcast desta sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019, da liturgia da palavra, liturgia diária. Iniciamos então pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou deixar algumas considerações ou uma consideração para o final da leitura da liturgia de hoje. A primeira leitura de hoje está na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Meus irmãos, eis o que vos pedimos, exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade, afastai-vos da impureza, cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Que ninguém nessa matéria prejudique ou engane seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo, como já vos dissemos e comprovamos. Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. Portanto, desprezar estes preceitos não é desprezar um homem, e sim a Deus que nos deu o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Nesta primeira leitura, a gente precisa recordar também outras cartas de São Paulo que diz que devemos respeitar o nosso corpo, porque nosso corpo, é templo do Espírito Santo. Então, vamos meditar a respeito disto que ele está falando hoje, de não fazer o mal para o outro, de não nos entregarmos a certas paixões e maldades. O responsório de hoje está no Salmo 96, com o refrão: Ó justos, alegrai-vos no Senhor, ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei, exulte a terra de alegria e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeia no seu trono que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor, de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. O Senhor ama os que detestam a maldade, ele protege seus fiéis e suas vidas, e da mão do pecado dos pecadores os liberta. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos e alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aclamação. Lucas 21, versículo 36. Aleluia, 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 aleluia. Vigiai e orai para ficardes de pé ante o Filho do Homem. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho de hoje está em Mateus 25, versículos de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide a seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação.
Aqui termina a liturgia da palavra, e se você participou da missa hoje ou participou efetivamente de uma missa ou assistiu na TV, você deve ter reparado que a homilia girou em torno desta parábola. Mas eu vou pedir a sugestão, eu vou dar uma sugestão, de ao invés de não focar exatamente no Evangelho, lógico que o Evangelho é importante, mas dar uma atenção especial para esta primeira leitura e fazer a correlação com o Evangelho. Eu acho que vai ser muito produtivo para uma meditação, inclusive para uma autoanálise. Não vou aprofundar muito aqui essa reflexão, esse estudo bíblico, mas se você lembrar de outros evangelhos durante este tempo comum, teve uma semana em que Jesus fez a sua pregação em cima do fato do patrão que estava para vir e os maus empregados. Havia aqueles mau administrador ou os maus empregados que beberam, comeram, espancaram os servos, maltrataram, E aí quando chegou o patrão, de um modo muito violento, toma esse administrador, essas pessoas, e os castiga severamente. Então a primeira leitura tem um pouco disso, me recorda um pouco disso, E de repente pode servir para um melhor entendimento ou um novo olhar sobre esse evangelho das moças imprevidentes e as previdentes com as suas lamparinas. Então fica a sugestão. Outra sugestão que eu vou acabar dando é que no dia de Santo Agostinho, que foi nesta quarta-feira, eu falei alguma coisa a respeito de que ele formou todo um pensamento da cultura ocidental medieval, principalmente na Europa. Ele foi muito utilizado. E eu tenho indicação de um livro, na verdade é uma coleção bem bacana, chamada História da Filosofia, da editora Paulus, cujo um dos autores é o senhor Giovanni Reale. Se não me engano, são 4 volumes, que incluem inclusive o estudo da patrística. Num desses volumes, que eu não sei especificar, infelizmente faz muito tempo que eu manuseei esses volumes, para estudo. Num desses volumes, no sumário, está lá, patrística. E fora que é falado sobre Santo Agostinho, entre outros, Não é só citado Aristóteles, tem os clássicos gregos, mas também os clássicos medievais, que aí Santo Agostinho e São Tomás de Aquino estão inclusos. Se você é estudante de ciências humanas ou foi estudante de filosofia, de história, deve ter passado por esta obra, nem que seja em algum momento específico. É uma obra assim que teve várias edições, eu recomendo muito. Ele tem um olhar cristão, católico, então isso ajuda bastante, para quem também gosta de estudar esse tipo de material. Mas ele também é usado, muito utilizado como referência nos cursos de ciências humanas seculares. Tá? Então não estranhe se eu estou falando isso, eu me utilizei muito desse material na época para fazer vários estudos e pesquisas em história antiga, pensamento, porque é preciso contextualizar, não é só citar ele no tempo e no espaço daquela época, eu preciso também ver qual que é o pensamento. Então a filosofia nessa parte ajuda. No meu caso, lógico, quem é filósofo aí é outro métier, é outra técnica, é outro método, outra forma de pensar. Lógico, se você também cursa teologia, é outra forma também de ver as leituras. Mas é uma obra que eu recomendo, super recomendo mesmo. E se eu descobrir outro material em que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são citados, eu o indico aqui. Na verdade, existe um portal de periódicos, que se você digitar e souber escrever em espanhol, você vai achar muito material, tanto
não tão antigo, tem 20, 25 anos, mas super atual, né? Porque o pensamento filosófico não morre assim. Não é como um pensamento científico da medicina ou da física, da química, que sempre existem muitos estudos que avançam, né? Mas o estudo do pensamento, muitas vezes você pode se utilizar de um periódico de 25 anos atrás que pode até abrir seus olhos aí para um contexto atual. Existe um portal em língua espanhola chamado Dialnet. Na verdade eu chamo Dialnet, mas se escreve D-I-A-L-N-E-T, T de tatu, e que é um portal de buscas de periódicos. Periódicos mais antigos estão disponíveis para baixar em PDF. Periódicos mais recentes, infelizmente, é preciso verificar na biblioteca. Existem outras formas de você estar consultando, mas já vale para você localizar um material específico, principalmente na área de história, ciências sociais, filosofia, né? É bem bacana, vale muito a pena. E nesse portal é que eu localizei muita coisa sobre São Tomás de Aquino na história e Santo Agostinho também inseridos na parte mais focada da minha área, da qual foi história. Tá? Não é história, história de ensino médio, não, é história enquanto curso mesmo, enquanto faculdade, enquanto graduação e pós-graduação também. Né? De repente você pode estar achando que eu estou falando bobagem, besteira, mas não é. Quem estuda história medieval, seja lá de Portugal, da Espanha, principalmente da Espanha, porque existe uma grande universidade super antiga, criada nos inícios da Idade Média, né? Se não me engano é a Universidade de Salamanca, ela detém muitos estudos voltados principalmente para essa cultura. Quando eu falo cultura, sem ofender a tradição católica apostólica romana, mas é uma cultura de universidade, de pensamento e conhecimento que passou agora para o período secular, né? Mas vale muito a pena. Super recomendo, então, livros e periódicos em língua espanhola, tanto aqui da América Latina, né, porque tem a base de formação lá com as universidades da Espanha, quanto da Espanha mesmo, que todo esse material filosófico, histórico e de ciências sociais são assim super bem trabalhados, muito bem pensados por pesquisadores muito renomados na área e cientes e ciosos de seu trabalho. Mesmo sendo seculares, mesmo tendo um pensamento de universidade e tudo, atualmente falando, eles ainda têm um toque do tempo das universidades medievais que eram mantidas pelos religiosos cristãos católicos, se é que você me entende, tá? Então vale muito a pena. Bem, por hoje é só. Vocês fiquem na proteção de Nossa Senhora e sob a proteção do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe e nos proteja de todo o mal.